Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Tira Dúvidas. Eu sou a professora Sara Arinana e a gente vai estar estudando biologia. Você já nos segue nas nossas redes sociais? Então anota aí, @Centro de Mídias _AM. Ah, e se você postar alguma coisa sobre o seu estudo, nos marca! #Projeto Conquistar SeducAM. Vamos dar uma olhada na nossa aula. Aula 1, Biologia, o que tem para comer? E o nosso objeto de conhecimento, energia e matéria nos ecossistemas. Vamos lá, vamos para a nossa dúvida. Gente, fizeram uma dedetização aqui no estúdio, ó, tá cheio de baratas. Aí sabe o que eu pensei? E se as baratas sumissem da face da terra? Aí eu não gosto, ainda mais quando elas voam, não, dá um nojo, um medo, eu tenho medo, não vou mentir. Você que nem eu, tem medinho, tem nojo de barata? Ah, então você também já pensou, né? E se as baratas sumissem da face da terra? Será que seria bom? Essa é a nossa dúvida, mas para toda dúvida, tem um Tira Dúvidas. Vamos ver que todo ser vivo é importante. Todo ser vivo, você inclusive é importante. Todo mundo tem um propósito, porque todo mundo participa de uma cadeia alimentar. Olha aí o nosso conceito, cadeia alimentar é uma sequência linear em que um ser vivo serve de alimento para o outro. Gente, sequência linear lembra linha, tá bom? Em que um ser vivo serve de alimento para o outro. Gente, aqui na nossa cadeia alimentar, queria que você entendesse que vem assim, tá bom? Beleza? Aí ficou desse jeito por uma questão de espaço. Mas é uma sequência linear, é uma linha, tá? Muito bem, então eu tenho aqui na nossa cadeia alimentar, nós temos uma planta em decomposição, tá? Uma planta, nesse caso ela está em decomposição para enfatizar que a barata vai se alimentar da planta. Olha aí a importância da barata, se alimenta de seres em decomposição. Professora, mas a barata foi se alimentar do meu pão, não estava em decomposição. Tava, gente, já não é mais ser vivo, está em decomposição. E as baratas servem de alimentos para os ratos. E os ratos, por sua vez, para serpentes. E as serpentes, por sua vez, para um gavião. Olha aí, todo mundo tem o seu lugar na cadeia alimentar. Ah, e tá faltando um aqui. Tá faltando um, eu deixei ele no final, porque a gente sempre representa esses seres ao fim, bactérias e fungos. Mas eu quero que você saiba, né, que ele, na verdade, esses seres, melhor dizendo, eles vão se alimentar de todo mundo. Quando esses seres vivos, né, morrerem, eles vão servir de alimento para bactérias e fungos, mas normalmente a gente coloca eles ao final da cadeia alimentar. Ah, lembrando, sequência linear em que um ser vivo serve de alimento para outro. Essas setas aqui, ó, essas setas estão simbolizando que um serviu de alimento para o outro. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Na nossa cadeia alimentar, a gente tem algumas divisões, né? A primeira divisão é que as plantas, por exemplo, elas são seres produtores. Pode ser planta, pode ser alga, pode ser cianobactéria, por exemplo. Se for um ser autótrofo, ele é um ser produtor. Professora, como assim? O que é um ser autótrofo? Olha aqui nos meus olhos verdes. Gente, autótrofos são seres que produzem o seu próprio alimento. As plantas, a gente não vai ver, olha aquela planta, ela está correndo atrás daquele, não sei, daquele rato. A gente não vai ver nunca isso. Por quê? Porque ela produz o seu próprio alimento, tá bom? Então, seres autótrofos são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Em biologia, tem vários termos, tá? Eles vêm assim lá do grego, lá do latim, e você precisa saber o que significa, tá bom? Autótrofo, ser que produz o seu próprio alimento. Um exemplo, planta. Vamos continuar na nossa cadeia alimentar. Por ela ser um ser autótrofo, a planta é um produtor.
Beleza? Muito bem. Os seres que se alimentam de outros seres, ou seja, quando eu tenho um ser heterótrofo, eles são seres, na nossa cadeia alimentar, eles são chamados de consumidores, ok? Na nossa cadeia alimentar aqui, eu tenho 4 consumidores, ou consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, ou de quarta ordem, tá? Os consumidores primários, eles se alimentam diretamente dos produtores. O consumidor secundário se alimenta diretamente aí, ó, dos consumidores primários, e assim sucessivamente. Seres heterótrofos são os seres consumidores, ou seja, são seres que sempre vão se alimentar de outro ser, seres heterótrofos. Muito bem. E por fim, eu tenho os decompositores, bactérias e fungos. Muito fácil, né, gente? Fácil ou muito fácil? Muito fácil. Vamos dar uma resumida aí no que a gente acabou de falar? Olha aí, eu tenho três etapas, né? Ou então 3 estágios na minha cadeia alimentar. Produtor, né? Que são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento, ou seja, são seres autótrofos. Próxima vez que você ouvir essa palavra autótrofo, você já sabe o que significa. E os consumidores? São aqueles seres que são heterótrofos, ou seja, eles sempre vão se alimentar de outros seres. E os decompositores? Quem são os decompositores? São seres que realizam a reciclagem da matéria. O que é reciclagem da matéria? Primeiro, reciclagem significa que é uma coisa que vai voltar, tá? A reciclagem faz o produto voltar, por exemplo, para a cadeia produtiva. A reciclagem da garrafa PET, reciclagem do vidro, reciclagem volta, mas nesse caso a reciclagem ela é da matéria. Que matéria? A matéria viva, a matéria aí dos seres vivos. Os seres vivos, né? Vou colocar aqui uma folhinha, né? A folhinha caiu e ela vai começar o processo de decomposição. Quem vai fazer o processo de decomposição são bactérias e fungos. Essa folha aqui, ela é formada por vários componentes químicos. Quando ela vai se decompondo, ela vai formando substâncias químicas. Essas substâncias químicas vão voltar, reciclagem, vai voltar a ser um ser vivo. Vai voltar para uma planta, por exemplo, para uma árvore, vai servir de alimento. Lembra que a professora da 4ª série, mês de março, ela nos dizia as raízes absorvem os sais minerais, né? Porque as professoras assim da 4ª série, elas são muito fofas, aí elas falam assim, né? As raízes absorvem a água e sais minerais, né? Então, quando elas absorvem esses sais minerais, aquela folha que foi folha, voltou a ser um ser vivo, vamos colocar, a compor um ser vivo. Reciclagem da matéria. Vamos para o próximo tópico do nosso Tira Dúvidas. Gente, numa cadeia alimentar, eu tenho níveis tróficos. Cada etapa da cadeia alimentar, isto é, o grupo de seres que se alimenta, os seres que se alimentam da mesma forma, é um nível trófico. Aqui na nossa cadeia alimentar, por exemplo, eu tenho quantos níveis tróficos? Eu tenho 6. Planta, barata, rato, serpente, gavião, bactérias e fungos. São 6 níveis tróficos, porque eu estou separando a forma como eles se alimentam. A planta é produtor, a barata é consumidor primário, o rato secundário, terciário, bactérias e fungos são decompositores. Beleza? Só que você não pode confundir. Não pode confundir o quê, professora? Não pode confundir nível trófico com posição do consumidor. Como assim? Olha aqui, ó, a planta é produtor. Beleza? Então é o primeiro nível trófico. A barata é o segundo nível trófico. O rato é o terceiro nível trófico. A serpente é o 4º nível trófico. Mas presta atenção. Barata, rato, serpente e gavião, todos eles são consumidores. A barata é o consumidor primário, o rato é o consumidor secundário e a serpente é o consumidor terciário. Apesar da serpente ser o consumidor terciário, mas ela ocupa que posição do nível trófico? Ela é o 4º nível trófico. Tranquilo? Então, são dois conceitos diferentes. Uma coisa é ser consumidor, outra coisa é o nível trófico. Beleza?
Muito bem. Então, a gente vai continuando o nosso tira dúvidas. Vamos lá. A gente tem um conceito aqui, ó, representado, né, da teia alimentar. O que é uma teia alimentar? Uma teia alimentar são várias cadeias alimentares entrelaçadas. Aqui eu tenho várias cadeias alimentares. Se a gente for pegar uma por uma, eu tenho várias. Mas eu não quero várias. Eu não quero uma por uma, eu quero várias ao mesmo tempo. Porque é assim que acontece na natureza, né? Uma planta não vai servir só de alimento para uma barata. Vai servir para barata, vai servir para iguana, vai servir para outros, ok? Então eu tenho aqui, ó, várias cadeias alimentares entrelaçadas. Eu tenho teia alimentar. Vamos para o próximo tópico. Fluxo de energia. O que é fluxo? Fluxo é aquilo que segue. Segue o fluxo, né? É o fluxo. Bem, nós temos então, na nossa cadeia alimentar, uma sequência, né? Que sempre vai de um ponto para outro, uma sequência linear. Na verdade, gente, a gente está transferindo energia. Toda energia começa com o Sol. Como assim, professora? Toda energia começa com o Sol. Porque os produtores, que são a base da cadeia alimentar, e eles são seres autótrofos, eles precisam do Sol. Eles vão aqui, ó, absorver aqui, ó, a luz solar. E vão produzir, a partir da luz solar, o seu alimento. Se não tiver produtor, pronto, já era, todo mundo morreu. Pronto, se não tiver produtor, pode esquecer. Pode esquecer a vida. Ok, se não tiver produtor, e se não tiver sol? Pronto, também pode esquecer a vida. Então toda a energia que a gente tem, na verdade, ela vem do sol. Aí vem para os produtores e aí, por fim, vai para os consumidores. Gente, estima-se que sempre passe de 5 a 20% de energia para o próximo nível trófico. Por quê? Porque a planta, por exemplo, ela respira, ela se reproduz, ela cresce, então ela gasta energia e ela só vai passar parte da energia que ela absorveu. Vamos resumir tudo isso? Olha aí, ó, toda energia provém do Sol. Estima-se que a energia transferida de um nível trófico para o outro seja apenas de 5 a 20%. E uma coisa importante, o fluxo de energia só tem uma direção, por isso que ele é chamado de unidirecional. Muito bem, gente! Vamos para o nosso checklist. A gente se perguntou lá na nossa dúvida se as baratas poderiam sumir da face da Terra. E no nosso Tira Dúvidas, a gente chegou à conclusão que não. Por quê? Porque todo mundo vai servir de alimento para o outro, todo mundo é importante. E quando a gente tem uma sequência linear, em que um ser vivo serve de alimento para o outro, a gente tem cadeia alimentar. E a cadeia alimentar, ela é dividida, né, em produtor, consumidores e decompositores, tá bom? Muito bem, produtor é todo mundo que é autótrofo, consumidor, todo mundo que é heterótrofo e decompositores, todo mundo que faz a reciclagem da matéria, tá? E dos consumidores a gente vai ter a divisão primário, secundário, terciário e quaternário. A gente viu também sobre o nosso nível trófico. Os níveis tróficos é cada etapa da cadeia alimentar. Nesse caso aqui, nós temos 6 etapas, que são 6 etapas da mesma forma como eles se alimentam. A planta está aqui como produtor, não é? Está como produtor, é o primeiro nível trófico. E cada consumidor vai contar como nível trófico, tá bom? Muito bem. Então, não confunda tipo de consumidor com níveis tróficos. Cada um é um nível trófico. Beleza? E a gente falou também sobre o quê? Sobre teia alimentar. Teia alimentar são cadeias alimentares entrelaçadas, porque na natureza é assim que acontece. Eu tenho várias cadeias alimentares, eu não vou ter só aquele que vai se alimentar só daquele ali. Não, eu tenho várias cadeias alimentares, mas é claro, sempre lembrando que se eu tirar do ambiente, se o ambiente aí, né, de repente selecionar um ser para sair dessa cadeia alimentar, para ser extinto,
ele vai fazer falta. Vai fazer falta porque ele serve de alimento para outro. Outro tópico super importante foi sobre fluxo de energia. A energia toda provém do Sol, né? Energia química nesse caso, tá? Então, toda energia vem do Sol e ela vai passar aí, ó, por toda a cadeia alimentar. Uma coisa também que eu quero que você observe aqui no nosso esquema, que nós temos aqui, ó, quantidade de energia. E uma quantidade de energia está subindo aqui, ó. Isso está querendo dizer que esses seres, eles gastam energia, tá? Por exemplo, eu tenho aí a planta respira, a planta cresce, forma frutos, né? Se ela for do tipo que forma frutos. Então, ela gastou energia. Quando ela passar para o próximo, para o consumidor primário, já não vai ser 100% não, vai ser menos energia ainda, tá bom? E o consumidor primário, ele se alimentou do produtor, mas ele também vai gastar a sua energia, ele também vai respirar, ele vai se reproduzir, ele vai correr. Então, quando ele passar para o próximo consumidor, no caso, consumidor secundário, vai ser menos energia ainda daquilo que ele, né, daquilo que ele ingeriu. Então, o fluxo de energia provém do Sol, é unidirecional, só vai em uma única direção e a cada nível trófico vai diminuindo essa quantidade de energia. Muito bem, fizemos o nosso checklist. Agora nós vamos para a nossa dica. Anote aí a diferença entre autótrofos e heterótrofos e alguns exemplos. Os autótrofos, você já sabe, são seres que produzem o seu próprio alimento. Você já sabe que desse grupo fazem parte as plantas. Mas anote também que nós temos as cianobactérias. As cianobactérias são seres unicelulares e também são procariontes, do mesmo grupo que as bactérias. Só que as bactérias, elas são heterótrofas, tá? Elas não são autótrofas. As cianobactérias são autótrofas. Temos também as algas. As algas, elas podem ser... As algas, elas podem ser unicelulares, né? Como a gente está vendo aqui na imagem, várias algas aí juntas. Ou elas podem ser seres pluricelulares. Pluricelulares é que são formados, né, por várias células. Essas células formam tecidos. Então, eu tenho seres... algas pluricelulares. Por exemplo, no sushi, o sushi, ele tem um enroladinho, né? Ali é uma alga, né? Uma alga pluricelular chamada de nori. Os heterótrofos são aqueles que se alimentam de outros seres. É muito fácil a gente perceber que os heterótrofos, eles são... os animais são heterótrofos, um exemplo, né? Como a gente viu aí na nossa cadeia alimentar. Mas eu quero também que você saiba que os fungos são seres heterótrofos. Que, ó, o cogumelo, né, ele é um ser heterótrofo. Por quê? Porque ele se alimenta de outro ser, tá? São fungos. Cogumelo, nós temos também orelha de pau, nós temos o mofo. O mofo é também um fungo, tá? E existem, gente, fungos parasitas. Fungos parasitas que eles vão se alimentar de outro ser. Por exemplo, da sua cabecinha, a caspa. Caspa é um fungo, né? Um fungo parasita. E temos também os protozoários. Olha aí, os protozoários, eles são seres unicelulares e eles também são heterótrofos. Por exemplo, o causador da malária, a ameba, a giardia, são protozoários. Eles são seres heterótrofos. E na nossa segunda dica, olha aí, anote! Não confunda decompositores com detritívoros. Como é que é, professora? Tem que falar até devagar, né? Pra gente aí não errar a palavra. Não confunda decompositores com detritívoros. Gente, os decompositores são seres que realizam a reciclagem da matéria. Ou seja, a matéria, ela vai voltar para um ser vivo, tá? A gente tem aí como exemplo master, bactérias e fungos, ok? Professora, os fungos podem ser tanto decompositores e eles, pelo fato deles serem decompositores, tá, gente, na nossa cadeia alimentar, eles se alimentam de outros seres. Já que eles se alimentam de outros seres,
eles são também heterótrofos. Observa que eu estou falando de dois conceitos diferentes. Decompositores, aqueles que realizam a reciclagem da matéria. E pelo fato deles se alimentarem de outros seres, eles também são heterótrofos. Beleza? E o que são detritívoros? Detritívoros são animais que se alimentam de restos orgânicos. As nossas queridas baratas, elas são detritívoras, porque elas se alimentam de restos orgânicos. Elas não são decompositoras, elas são detritívoras. Elas não vão fazer com que a matéria volte, vai fazer a reciclagem da matéria. O urubu, tem muita gente que gosta de urubu, né? Esse pessoal aí, eu não vou dizer nem quem, mas enfim, tem muita gente que gosta de urubu. E o urubu também é um animal detritívoro. Muito bem, espero que você tenha aí anotado. Agora a gente vai para o nosso encerramento. Espero que você tenha gostado do nosso Tira Dúvidas. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. @Centro de Mídias _AM. E quando for postar aquela foto, nos marque. #Projeto Conquistar Seduc AM. Bye, bye!